aí, pessoal? Fabrício Panchoni mais uma vez. Você está no canal Investir em Você. O papo de hoje aqui é inflação. Você sabe o que é inflação? E como ela afeta diretamente o seu bolso e o seu dia a dia? Se você não sabe, então cola comigo nesse vídeo, fica até o final, que eu vou explicar de uma forma mais simples possível sobre inflação, como que ela afeta o seu bolso, como você pode se proteger dela também. E no finalzinho eu vou falar o porquê a inflação ela afeta mais o pobre do que as pessoas com mais dinheiro, os mais ricos. Não perca, vamos lá comigo. A inflação nada mais é do que um aumento generalizado dos preços de tudo que a gente compra, comida, gasolina, transporte, serviços, tudo que a gente consome, que a gente necessita, quando ele tem um aumento generalizado, é inflação. Vamos imaginar então que você pagava R$10 no quilo de carne. Agora, você está pagando R$11. Isso é inflação, no caso 10% de inflação. Mas como eu falei, a inflação ela não afeta só um setor. Para ser inflação, ela tem que ser generalizada, então não fica só na carne. E muitas outras coisas que a gente consome, você vai sentir esse aumento repentino, esse aumento contínuo do preço. Mas por que os preços aumentam causando a inflação? Tem vários motivos. Um deles é o da oferta. De volta aqui, pessoal, depois do susto. Não foi nada. Acho que eu devo ter colocado um videozinho aí explicando. Foi só a moto que acabou caindo ali. Mas eu acabei não gravando, acabei não continuando a gravação, então voltando hoje aqui. Então vamos continuar. Eu falava o seguinte, mas por que os preços aumentam tanto assim? Tem alguns motivos para isso acontecer. Um deles é o da oferta e da demanda. O que seria isso? Vamos imaginar que você tem poucos produtos e uma procura muito grande. Isso já faz aumentar o preço. Um exemplo seria, você tem poucas passagens de avião disponíveis, só que tem muita gente querendo viajar. Então, automaticamente, isso, segundo a lei da oferta e demanda, já acaba elevando ali o preço, causando essa inflação. Não é só isso, tem mais motivos. Outro motivo é o custo de produção. Para se produzir um produto ou oferecer um serviço, você tem os custos de mão de obra, matéria-prima, energia e tudo mais. Vamos dar um exemplo. Se o trigo ele tem um aumento de preço, o padeiro vai pagar mais caro pela farinha. Isso vai refletir no preço final do pão francês para o cliente final. Também tem a política monetária, que é um conjunto de medidas que o Banco Central usa para controlar a circulação de dinheiro na economia. Quando o Banco Central ele sente que a inflação está se elevando, ele pode aumentar a taxa Selic, taxa básica de juros, para dar uma segurada na inflação, uma controlada. De que forma? Com juros mais altos, o crédito bancário fica também elevado, desestimulando a economia num todo. O pessoal pega menos empréstimo, as empresas também acabam emprestando, financiando menos, e isso dá uma desaquecida na economia. Então, acaba ali baixando a inflação. É uma das formas também de se fazer isso, não a única, claro. E o contrário também é verdadeiro. Quando a inflação está muito baixa, aí o Banco Central ele pode entender que é hora de dar uma aquecida na economia, de realmente dar aquela crescida em toda a produção, e ele baixa então essa taxa básica de juros. Consequentemente, se baixar muito, por exemplo, pode vir a causar uma inflação futura. Quem lembra aqui que nos 2 últimos anos, na verdade nos 2 anos de Michel Temer na presidência, dados do CAGED inclusive aqui, a inflação, na verdade a taxa de juros ela saiu de 14,25% para 6,5% ao ano. Legal, porém foi de uma forma muito abrupta, muito rápida. Levou a inflação a 2,76% ao ano. Isso tem um problema, os economistas eles avaliaram
o quê? Que foi realmente algo muito rápido. E isso tenderia a causar uma inflação também rápida, no sentido contrário. E foi o que aconteceu. Passado esse período, ela saiu então de 2,76 para esses 13,75 que a gente está vivendo nesse momento, já com previsão aí na próxima reunião do Copom, que venha começar, né, a baixar, quem sabe, ali no 0,25. Para que eu falei tudo isso, você deve estar se perguntando, mas o porquê que a inflação ela é, de fato, ruim? A inflação ela acaba gerando uma perda do poder de compra. Então, vou imaginar ali que você gastava R$100 para comprar 10 quilos de carne. Agora você vai só comprar 9. Você vai precisar de mais dinheiro para comprar aquela mesma quantia que você comprava no passado. Para resumir, é isso. Outra situação também é para quem já está investindo no planejamento ali financeiro. Quando você não leva em consideração a inflação, você pode, na verdade, estar perdendo um valor real também desses seus rendimentos. Vou imaginar que você queira fazer uma viagem, você está juntando R$10.000. Ou você tem que juntar agora 11, 12 mil reais, ou adiar essa viagem por mais tempo. Ou seja, a inflação alta ela acaba impactando diretamente a vida nossa. Em todos os casos, em todos os setores. Eu dei só alguns exemplos. E tem mais. Eu costumo dizer o seguinte, que a inflação ela é muito mais cruel para a pessoa de baixa renda do que para aquelas pessoas mais ricas. E por quê? A gente sabe que um poder muito grande da inflação é em cima dos alimentos. Tem casos de famílias mais humildes que acabam gastando ali até 40%, 50% do que ganha só em alimentação. Enquanto as pessoas ricas, por exemplo, elas vão gastar ali 1%, 2% do que ela ganha em alimentação. Você entende que é uma discrepância muito grande? E o que eu faço então para me proteger ali dos meus investimentos da inflação? Como que eu faço? Como que eu devo agir? Primeiramente é a diversificação. Sempre, eu venho falando para vocês, isso faz tempo. Diversifique. O único almoço realmente grátis é a tal da diversificação. Mas vamos lá, você tem alguns títulos do próprio governo, aqueles que levam o nome de IPCA+, IPCA mais 35, 45 e tal. Esses títulos já são então indexados, né? São indexados ali pela inflação, mais uma taxinha ali de prêmio. Então, além de proteger o seu dinheiro da inflação, ele ainda vai estar crescendo nesse investimento. Outra forma de você se proteger é com fundos imobiliários. E o porquê fundo imobiliário? Os imóveis, eles têm a sua correção em cima do IGPM, que acompanha a inflação. Na verdade, o IPCA é do próprio governo e do IBGE, e o IGPM é da FGV. Mas elas tendem a ser iguais. Então também é uma ótima opção para te proteger ali da inflação os fundos imobiliários. E claro, uma outra opção interessantíssima são as ações. Nós sabemos que tem empresas com mais de 100 anos, inclusive aqui no Brasil. Imagina quantas crises essas empresas já não passaram e continuam atuantes até hoje. Então não tem como dizer que não é um investimento seguro para o futuro. Só que basta você saber escolher, basta fazer a sua avaliação. Claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tanto que não estou nem citando nome de empresas, mas sim cada setor ali, ou então cada espécie de investimento, renda fixa, variável. É uma forma de você estar, então, protegendo os seus investimentos da inflação. E uma última dica, mas não menos importante, controlar os seus gastos variáveis, seus gastos fixos. Com isso, você acaba economizando mais e tendo mais dinheiro para investir. Você também pode procurar uma renda extra, fazendo ali uns bicos e principalmente em épocas de juro alto, como a gente está nesse momento, não se meter com financiamento, seja de carro ou de casa. Se você puder esperar começar a baixar os juros, você consegue ali negociar coisas melhores. Se não tem como mesmo você comprar à vista e você precisa financiar, não é o melhor momento. Até porque você tem que pensar o seguinte, você vai casar com esse imóvel, você vai casar com esse carro. É longo prazo e justamente nessa taxa de juros que não é nada atrativa. Então pensa bem nisso antes de fazer um financiamento. Fechou, pessoal?
Bom, se você gostou do conteúdo, fez sentido para você, de alguma forma, deixa o seu like, deixa aí a sua curtida que vai ajudar muito o canal. Tô voltando agora, tô voltando de uma cirurgia, por isso eu tô esse tempo um pouco já longo, sem trazer nada para vocês, mas já tô bem, graças a Deus, e firme e forte aqui para estar gravando mais, trazendo mais conteúdos para vocês. Abri caixinha de pergunta lá no Instagram, o pessoal participou bem legal e vai sair vídeo para vocês vindo de lá do Instagram, fechou? Pessoal, obrigado, valeu por estar assistindo aqui e bons lucros.